Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria hoje nos reunimos para celebrar no dia 17 de abril, o dia da Páscoa do Senhor, o domingo da ressurreição. Vivenciamos esse tempo quaresmal, esse tempo de penitência, de jejum, de oração. Adentramos a Semana Maior, onde celebramos também o Tríduo Pascal, paixão, morte e ressurreição. Na noite de ontem celebrávamos a Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias. E hoje nós nos reunimos no dia do Senhor para celebrar então o dia da ressurreição. A vida venceu a morte. Cristo Jesus venceu a morte, ressuscitou, vive está. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça. E eu te peço, sobretudo, que ative o sininho de notificação. Nós vamos no dia de hoje também vivenciar uma experiência, um caminho, uma vivência. 50 dias no cenáculo com Maria, Nossa Senhora de Pentecostes. Aquele livro do Padre Luiz Erling, que talvez já é conhecido de cada um de nós, mas vamos viver juntos esse caminho. Eu te convido a fazermos esta experiência, a nos prepararmos nesse tempo pascal, abrindo o nosso coração para a acolhida do Espírito Santo de Deus em nossa vida e em nossa história. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje na liturgia, após a segunda leitura, nós temos uma sequência que é como se fosse uma resposta ou um testemunho de Maria Madalena a respeito da ressurreição. Ela diz estas palavras: Cantai, cristãos, afinal, salve a vítima pascal. Cordeiro inocente, o Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco. Por toda ovelha imolado, do mundo lava o pecado, duelam forte e mais forte, é a vida que enfrenta a morte. O rei da vida cativo é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho que havia, vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, o anjo da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. O Cristo que leva ao céu, caminha à frente dos seus,
ressuscitou de verdade. Ó Rei, ó Cristo, piedade. Essa deve ser as mesmas palavras do nosso coração no dia de hoje. Cristo ressuscitou, o Senhor ressuscitou conforme havia dito. Destruireis este templo e em 3 dias ele será reerguido. Eu reconstruirei, eu reerguerei, diz Jesus. Ele ressuscitou por mim e por ti. Na noite de ontem, no precônio ou no exulte, melhor dizendo, nós cantávamos, amados irmãos e irmãs, a graça da salvação em nossa vida, o Deus vivo e verdadeiro que, vindo ao nosso encontro, nos tirou das trevas. Nós cantávamos, amados irmãos e irmãs, da seguinte forma: ó pecado de Adão e dispensável, pois o Cristo o dissolve em seu amor. Ó culpa tão feliz que há merecido a graça de um tão grande Redentor. Deus não aprova o pecado, mas olha o que diz a palavra da igreja. Olha o que diz a palavra da igreja. Ó culpa tão feliz que há merecido a graça de um tão grande Redentor. A celebração do dia de ontem foi marcada por inúmeros sinais maravilhosos. A bênção do fogo novo, o círio que adentra a igreja toda apagada, e aos poucos a luz vai tomando conta. As pequenas velas formam a claridade. A fé, que é ainda pequena, vai ressuscitando. Ressuscitamos com Cristo, vamos vivendo e tendo vida nova no Senhor. Então, todas as vezes que vermos o círio pascal aceso neste tempo pascal, recordemos: Cristo, luz da vida, veio ao nosso encontro para nos dar vida e vida em abundância. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos fala sobre a experiência de Maria Madalena. Maria Madalena, no primeiro dia da semana, ela vai ao túmulo bem cedinho, de madrugada, ainda quando estava escuro. Quando ela chega, o coração aflige, pois ela vê a pedra do túmulo retirada. Maria Madalena, então ela sai correndo, vai ao encontro de Pedro e de João e diz o que havia acontecido. Ela fala: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Pedro e João vão correndo ao túmulo. Quem tem mais amor, chega primeiro. Nós falamos assim, é claro, olhando para as condições, João é mais novo que Pedro, claro que ele vai ter mais energia para chegar antes, mas quem mais amou, mais rápido chegou. Vamos pensar dessa maneira. E por 3 vezes nós vemos o verbo ver. Amados irmãos e irmãs, em cada uma das expressões está voltado um aspecto importante no verbo grego para esse olhar. Primeiro uma visão geral, depois uma visão um pouquinho mais detalhada, mas ainda não consegue apreender todos os detalhes. Por fim, uma visão mais global de tudo o que havia acontecido e que em meio ao caos havia um ordenamento, ou seja, as faixas da cabeça estavam dobradas e colocadas à parte. Amados irmãos e irmãs, nós também somos convidados a ter esse olhar de vida. Olhando hoje para a sociedade, para a realidade presente, para aquilo que vivenciamos, nós muitas vezes nos deparamos com situações que vão deturpando a nossa visão, que vão obscurecendo o nosso olhar e vão fazendo com que nós tenhamos um olhar de morte para as realidades. O pecado ocasiona isso em nossa vida. Nós precisamos ter um olhar de vida, por isso Cristo ressuscitou. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita para nos dar vida e vida em abundância. Se ontem refletíamos a vida que vence a morte, hoje precisamos de fato tomar consciência dessa vida
essa vida em nós e olhar o mundo a partir desta vida, a vida que é o próprio Cristo. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça para vivenciarmos em plenitude aquilo que realizamos, ou melhor, que Cristo Jesus realizou em nossa vida. Ele nos salvou, Ele nos resgatou, somos agraciados, fomos renovados. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, a graça de nos mantermos fiéis, renovados, dando testemunho e renovando o santo batismo a cada dia, para ser testemunhas vivas de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria Madalena, que é a apóstola dos apóstolos, sejamos nos dias de hoje apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciemos o Senhor com a nossa vida, com o nosso ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.